Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então, gente, eu vou ser um pouco mais devagar em cada vídeo agora, vai demorar um pouco mais. Mas eu prefiro fazer no máximo 2 vídeos do que eu fazer 4 vídeos e de repente eu ser sem querer, né? Não, a intenção não é essa, mas sem querer ser um pouco ríspido, passar um pouco de autoritarismo, tentar de repente passar alguma coisa de dono da verdade. E a ideia não é essa, né? A gente tenta falar firme, mas a maneira para passar segurança, passar firmeza. Mas eu andei refletindo e acho que não é por aí, acho que a gente tem que ser tranquilo mesmo, porque eu tenho como exemplo o Senhor Jesus Cristo, é o Yeshua HaMashiach, e ele, naqueles tempos, quando ele pregava, ele falava tranquilo, sem estresse, manso, humilde, né? Então tem que ver ele como exemplo, né? Desculpe aí se vocês ficaram meio chateados nos últimos vídeos, se de repente não agradou, mas tenho certeza que a intenção foi das melhores possíveis, tá bom? Então assim, nesse vídeo a gente vai falar por que precisamos dos mensageiros. Assim, gente, às vezes eu até compreendo que alguns posicionamentos de dizer, mas você prega a palavra, mas você não pratica. Mas é necessário ter os mensageiros. De certa forma, se você está passando uma mensagem, e se aquela mensagem no teu coração, o Espírito Santo acende o fogo e fala, ó, isso é de Deus. Então, se a gente chegou a um ponto de passar uma mensagem que o Espírito Santo testifica que vem de Deus, então a gente, de certa forma, tentou praticar aquela palavra que a gente está ensinando, mas para aprender o que a gente está ensinando, a gente praticou, de certa forma, né? Então, muitas vezes serve também, não tiro a razão, né, de realmente tá correto de dizer que você prega uma palavra, mas você não pratica. E aí, né? Concordo, né? Concordo e não concordo, mas eu concordo porque é o que Jesus Cristo fala também, né? No posicionamento da Bíblia aqui, ele fala isso também, né? Aqueles que ensina a palavra, eu vou até ler aqui depois. Aquele que ensina a palavra e as pratica será considerado grande no reino dos céus. Então, assim, tem que praticar. Mas concorda comigo que se você passa uma mensagem e ela está correta aos olhos de Deus, é porque você praticou para ter aquela resposta. É porque a semente estava no seu coração, ela, de certa forma, ela germinou um pouco e você pôde passar a mensagem. Então me diga uma coisa, você chega num colégio, chega num cursinho, numa aula de concurso, o professor está lá ensinando. Então o professor, ele tem experiência, ele está te passando a teoria, e o que ele ensina está certo. Tem um professor de concurso, ele vai estar te ensinando lá todos os bizus para você passar na prova de concurso. Você vai pegar os bizus dele, né, vai estudar, e concorda comigo que se ele está falando que é correto, quando você for praticar e aplicar, você vai acertar, não vai? A prova. Você acerta, não acerta? Então, a mesma coisa é os mensageiros de Deus. Se eu estou pregando a palavra aqui para vocês e o Espírito Santo acendendo teu coração que está correto perante os olhos de Deus, por que não você vai falar para outra pessoa a mesma coisa? Você vai difundir, vai compartilhar, olha, aprendi isso, foi interessante, creio que é verdade, é legal, é de Deus. Você vai espalhar. E nada melhor do que também para Deus isso ajudar no trabalho dos trabalhadores de Deus e dos mensageiros de poder difundir a palavra de Deus. E vai aquele boca a boca, né? De espalhando, ensinando, divulgando. Isso vai gerar até uma conversa legal aí para poder. As duas pessoas muitas vezes não têm nada o que conversar, digamos que são dois crentes. E eles vão conversar, eles vão interagir, vão achar legal, vão compartilhar e vão chegar em outras ideias deles mesmos, nas próprias respostas, porque cada um tem uma resposta, né? Mas vê só, Salmos, capítulo 68, versículo 11. Essa passagem eu peguei na bibliaonline.com.br, tá? Você entra lá no site, coloca, você vai ter a passagem lá. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Então, se o Senhor Jesus Cristo deu a palavra, se o Senhor deu a palavra, o Senhor Deus, aqui é no Senhor Deus. Jesus Cristo vai vir depois. Mas é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem entende aí de Deus, das coisas da Bíblia, vai entender o que eu estou dizendo, né?
Jesus Cristo sempre será e sempre foi o eu sou, né? Ele nunca deixou de ser. Ele sempre existiu junto com o Pai. Mas enfim, a gente chega lá. Então, assim, o Senhor deu a palavra, grande era o exército que anunciava as boas novas. Então, se o Senhor deu a palavra, por que eu não vou me animar e passar para outras pessoas? Por que eu não vou me animar e não vou passar para a igreja? É interessante, né? Assim, eu vou difundir uma coisa que eu vi que é verdadeiro, vou difundir e eu estou ajudando na propagação da palavra de Deus. Aí alguém vai me questionar, você pratica isso para você estar falando? Não, eu estou ouvindo de Deus, estou passando a mensagem. Se a gente pratica ou não, cada um sabe a maneira como pratica a palavra de Deus, que muitas vezes o praticar da palavra de Deus ela é meio silenciosa. Você não pode estar vendo grandes atitudes ou grandes feitos, né? Mas internamente a pessoa está numa luta grande, uma pessoa que nunca deu bom dia, boa tarde, boa noite, ou nunca teve uma atitude de fazer uma doação, ir numa casa ir num lugar que tem pessoas necessitadas, nunca foi. Mas a pessoa começa a se esforçar e chega no meio da rua. Quantas vezes eu não já dei bom dia, boa tarde, boa noite e a pessoa não responde? No meio da rua. Mas isso no início, para eu fazer isso, era muito difícil. Porque as pessoas não davam e eu ficava chateado. Poxa, a pessoa não deu bom dia, dei bom dia, não respondeu. Às vezes não olha nem para você, nem dá atenção. Muitos dão, mas uma grande maioria não dá. Mas isso é um praticar, é um despreender, né? É desejar o bem, bom dia, com simpatia, com alegria. Muitas vezes você sabia que um bom dia, uma boa tarde, boa noite muda a vida de muitas pessoas? Pode ter certeza que muda, principalmente se ele for feito com simpatia. Às vezes a pessoa está passando por muitos problemas, está estressada, está cansada, de repente aparece um anjo de Deus no meio da rua, bom dia! Que legal, cara. É muito bom, né? Enfim. Aí Mateus capítulo 9, versículo 38. Aqui já é da Bíblia King James atualizada. Jesus Cristo falou, né? Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Assim, a gente precisa de mais trabalhadores, né? A gente precisa de mensageiros, daqueles que curam, daqueles que ensinam, dos pastores, dos profetas, dos membros da igreja, da própria igreja. Precisa de todo mundo, são trabalhadores, estamos trabalhando. De certa forma, estamos trabalhando. Como estamos trabalhando, aí só Deus sabe o coração de cada um, né, gente? Não vamos julgar, não vamos falar besteira. Porque assim, isso é o que eu estou dizendo para vocês. Se o Espírito Santo acender aí, poxa, o que ele está falando realmente é verdadeiro. Então fica à vontade para compartilhar, para conversar, para comentar com o pastor, com o padre, ou com quem você quiser, né? Com o professor, com alguém que você gosta de conversar. Se bem que hoje em dia está tão difícil achar alguém para conversar, né? Sem ter muito problema, né? É tão bom de conversar com alguém que tem uma mente também um pouco aberta, que saiba conversar, que troca experiência. Isso é tão bom, isso é tão gostoso. Isso é o melhor remédio para a depressão, sabia? Mas enfim, vamos voltar aqui. Por que tem tantos poucos trabalhadores? Porque na verdade, quando a gente prega, a gente está pregando para o mundo. Mas a maioria dos que estão no mundo é contra Papai do Céu. Inconscientemente. Ah, Delmar, não estou entendendo. Estou entrando agora, não sou crente, não sei da palavra. O que seria o mundo que você está falando? É o planeta Terra e o mundo são as pessoas que o habitam, influenciadas pelo sistema político, religioso e econômico. Então, desculpa, não são todos, tá? Até para tirar também assim a generalização, não são todos, mas o sistema é maligno, gente. Me desculpa falar isso, mas é maligno, tá? Ele é governado pelas vontades de Satanás. Tem os que trabalham por sistema que são de Deus? Tem, claro que tem. A gente também vê um exemplo na Bíblia de Daniel, no meio dos governantes lá do rei. E ele era uma pessoa de Deus e pregava a palavra e trabalhava com as pessoas que até alteraram a lei para matar ele, para enfiar ele da cova dos leões, alteraram lá a lei na malícia. Mas ele continuou trabalhando lá honestamente, não deixou de orar para Deus, não deixou de fazer a parte dele, não deixou de respeitar as pessoas, que ele sabe que o maligno, quando influencia, não é a pessoa em si que está praticando mal, mas é mais a influência do maligno. Isso quando tem uma brecha espiritual, isso quando tem uma legalidade, né? Que aí os demônios aproveitam para tomar conta das ações da pessoa.
enfim. Então, assim, mas mesmo assim, termina tendo pouco trabalhador, porque como a gente está indo de encontro a um sistema global maligno, então é muito tranquilo assim de acontecer. Não tão tranquilo, né? Não tão tranquilo, mas é comum de acontecer de sofrer ataques. Agora, como é esse ataque, Adamar? Você está ficando louco? Você está, né? Enfim, não. O ataque ele é espiritual. As pessoas, sem saber, influenciadas pelos demônios, vão soltar setas venenosas indiretamente no meu espírito, na minha alma e na minha pessoa. E muitas vezes a pessoa, por que aquela pessoa tá tão chateada? Porque o Ademar tá tão chateado, porque o Ademar tá tão para baixo. Às vezes você vê um pastor alegre, mas vai ter cultos que ele vai estar para baixo, vai estar triste, vai estar meio ríspido, vai estar meio chateado, é porque ele tá sofrendo ataque espiritual, gente. E a gente sabe quando a gente recebe ataque espiritual. Não é fácil. Então, não são muitos dos trabalhadores que continuam trabalhando para Deus. Por quê? Porque os ataques são grandes. Deus abençoa, vai ter um momento de ficar tranquilo, vai ter um momento de festejar, vai ter um momento de sofrer, vai ter um momento de ser atacado, mas também vai ter a trégua. Mas a gente tem que ser insistente até chegar na trégua, onde Deus bota assim, ó, esse aqui é meu filho, ele é meu filho, vou botar meus anjos sobre ele, vou proteger ele, e daqui para frente vai ser diferente. Mas a gente tem que ter persistência. Eu não posso dizer, ah, Delmar, quando? Vai ter muita gente que vai se identificar com o que eu estou falando. Ah, Delmar, eu estou sofrendo, vai tanto tempo que eu estou na luta, tanto tempo que eu prego a palavra de Deus, tanto tempo que eu tenho um projeto, que eu tenho um chamado, que eu estou investindo e não acontece. Vai acontecer também o financeiro, né? E não acontece, mas uma hora acontece. O negócio é a gente insistir, trabalhar para Deus. É melhor trabalhar para Deus do que para o diabo. Porque o que Deus dá, ele não tira, mas o que o diabo dá, ele tira 2 vezes. Né? Então, assim, é difícil, porque a gente sofre muito ataque. Então, fica poucos trabalhadores, de fato, que insistem, né? Eu já pensei diversas vezes em acabar o canal aqui, não queria mais fazer esse tipo de vídeo, mas aí fui vendo pessoas comentando nos vídeos que mudou a vida dela, que ajudou, que se empolga. Tenho seguidores dos inscritos que eu tenho, tem seguidores que acompanham, que comentam, que gostam, que se empolgam, que faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, eu não posso ser só um mensageiro para milhões de ovelhas. Tem que ser também, nesse momento, eu tenho poucas ovelhas que assistem as mensagens. Mas, graças a Deus que eu tenho poucas ovelhas que estão assistindo, que estão fazendo diferença na vida delas. E isso é muito importante para mim. Isso mostra que eu estou no caminho certo. E tem aquela questão, né? Como Jesus falou, né? De 99 ovelhas, se uma se perder, eu vou atrás de qual? Eu vou atrás da que se perdeu, né? As 99 estão se apertando ali, caminhando no caminho, mas tá indo. Então tem que ir atrás daquela que se perdeu, né? E a ideia é essa, aqueles que estão fazendo a diferença com a mensagem, seja para grande público ou não, mas se for um só, para mim já é o suficiente para a gente continuar com o trabalho. Tá bom? Aí aqui, ó, Mateus capítulo 13, versículo 8. Aí aqui já é da Bíblia On, né? Que aí é on.com, bibliaon.com. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aí Mateus 13, versículo 23, bibliaon.com. Enquanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, quando a gente recebe, quando a semente de Deus, a palavra de Deus entra no nosso coração, ela não germina imediatamente. Mas a gente vai ter que insistir em querer aprender sobre isso, aprender sobre Deus, ler a Bíblia, comungar com os irmãos, ir para a igreja, a gente vai aprendendo e a semente está lá. Uma hora você vai ter uma revelação espiritual de Deus que não vai fugir da palavra de Deus, da Bíblia, mas também vai dar um novo sentido para aquela palavra para você entender melhor. E cada um tem esse potencial. E aqueles que insistem, uma hora vai ter a colheita, vai ter a mensagem, vai ensinar, né? E aí é quando é importante também, eu estou falando dessa parte também, porque é a questão do mensageiro. Nunca caia nessa. Você está fazendo um bom trabalho, você está vendo que é um bom trabalho, que Deus está abençoando, que você está servindo ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Mas se alguém chegar para você sabendo do seu bom trabalho, alguém chegar para você, muitas vezes é nem para você que ele fala, mas chegar assim e dizer, ó,
Você prega a palavra, mas você não pratica. Isso é pedra de tropeço, gente. Isso é para você desanimar, ficar para baixo. Quantas vezes, quantos chamados de Deus eu já não tive na minha vida? Agora que eu estou indo para o chamado, né? De verdade. Mas eu tive muitos chamados de Deus, que Ele me chamou, eu fui, quebrei a cara, me decepcionei, me magoei, me feri, chorei, deu um tempo, mas eu continuei querendo trabalhar para Deus. Então, quando eu continuo querendo trabalhar, é porque a palavra de Deus está no meu coração e ela está germinando, ela está criando raízes para poder a gente voltar mais forte e poder realmente servir a Deus da maneira que agrade a Papai do Céu. Aí aqui, ó, Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 17, bibliaon.com. É o site que eu peguei essa referência. É bom dar também assim a referência, porque também ajuda o pessoal do site a divulgar e tudo mais. E eu estou achando bacana trabalhar desse jeito. Então vamos lá. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam ouvindo, sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, a verdade. Muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, gente, não se preocupa, né? Às vezes a gente vai sofrer muito ataque, muita crítica, muito julgamento, mas é porque o coração daquela pessoa, ela tá de pedra, não um coração de carne que sofre, que sensibiliza, que se coloca no lugar do outro, que tem misericórdia, para seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo de Deus, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Né? Assim, são pessoas que só sabem julgar, e essa palavra que eu estou passando para vocês, por mais fácil que seja, mas vai ter aqueles que não vão enxergar, que não vão aceitar, que vão criticar, que vão fazer muita coisa. Mas a culpa é minha? Não, é porque essa pessoa ela não quer abrir os olhos para enxergar, não quer abrir os ouvidos para ouvir e não quer abrir o coração para receber. Eu culpo essa pessoa? Não, de jeito nenhum. Só ela que não quer ouvir a mensagem, ela não quer ser abençoada, a verdade é essa. Então, se você não quer ser abençoado, infelizmente, a gente espera o tempo de Deus para poder isso acontecer. O importante é que a gente colocou a sementinha lá. Que bendita semente é essa, Damar? Semente é a palavra de Deus. A semente aqui simboliza a palavra de Deus. Tá bom? Olha aqui, Mateus. Ah, é outra coisa. Esses vídeos que eu faço no canal e essas mensagens que eu passo para vocês, eu vou ser ousado e falar isso para vocês. Mas eu digo a verdade, como está aqui, ó, versículo 17, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, entender a palavra de Deus, entender a mensagem, receber, ser abençoado, ter uma nova luz na sua vida. Eu estou destrinchando, eu estou deixando mastigado, simples, tranquilo. Garanto que teria muitos reis e profetas que gostariam de ouvir o que eu estou falando para vocês. Mas sou eu que estou falando? Não, sou Jesus Cristo, o Espírito Santo. Agora, se eu tivesse na época desses reis e profetas, será que eu teria a mesma sabedoria, ou o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria que eu teria hoje? Eu passei por muita coisa para aprender, né? E ainda estou aprendendo. Eu não sou absoluto, eu sou um servo, eu não sou Deus, eu não sou. Sou filho de Deus por Jesus Cristo, porque ele fez o sacrifício por mim na cruz para ser filho dele, para ser filho de Deus, né? Mas assim, mas será que hoje tem internet, tem livros? Naquela época não tinha a famosa máquina de Gutenberg, que começou a ter a prensa dos livros e tudo mais. E na época de Jesus não tinha livros que eram difundidos.
a escrita e ali, o saber ler eram para poucos, não era para muitos? Será que eu ia ter a oportunidade de ter acesso ao conhecimento, de ter aula, de ensinar? Hoje tem o YouTube, tem o Google, tem várias fontes de pesquisa que podem ajudar a gente a crescer, a entender. E é mais do que nunca também uma coisa que eu posso puxar um pouquinho a orelha minha e a de vocês, né? Nunca tá, nunca temos tanta ferramenta como nós temos hoje para realizar um chamado de Deus com perfeição. Ou pelo menos tentar ser perfeitos, ou pelo menos entregar um conteúdo legal para as pessoas, uma palavra legal. Nunca tivemos tantas ferramentas como nós temos hoje. Para eu refletir, para vocês refletirem. Foi até bom falar nisso, ficou interessante. E aqui, ó, Mateus capítulo 21, versículo 16. Aqui já foi da Bíblia, a versão Almeida, revista e atualizada. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tirasse perfeito louvor. Então, as crianças, elas praticam? Elas têm experiência, maturidade para praticar a palavra de Deus? Não, mas elas têm o perfeito louvor. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse que não quiseram deixar as crianças chegar perto deles. Então, deixe que as crianças cheguem perto de mim, porque delas é o reino dos céus. Então, se você vai, para a gente finalizar, se você vai pregar uma palavra e você fala, e você prega com todo o seu amor, com todo o seu coração, e você sendo iluminado pelo Espírito Santo para passar aquela mensagem, não se deixa bater se alguém disser, ó, você pratica a palavra? E tem que praticar mesmo, mas tudo bem. Mas vamos ser misericordiosos. Misericórdia quero, sacrifício não. É o que Deus fala. E Jesus falou isso também. A lei está aí, as coisas estão aí. A lei que eu falo é os 5 livros da Bíblia, né? Aí a palavra de Deus está aí, tem que ser seguida e tudo mais. Mas não se deixa bater. Deus quer que nós sejamos compreensivos, amorosos, misericordiosos, que nos coloquemos no lugar do outro, que sejamos felizes, que preguemos a paz, muitas coisas boas. Que sejamos mansos, se bem que nesses nossos dias, né, nesses nossos dias atuais, a gente passa por um estresse e fica aperreado, muitas vezes a gente não quer nem machucar ninguém, mas termina machucando sem querer. E a gente tem que estar vigilante, né? Quando entra aquela questão, né? Orar e vigiar. Vigiar é para você não machucar ninguém, porque muitas vezes, se você é machucado em um lugar, não quer dizer que você vai ter que machucar outra pessoa em outro lugar, porque você foi machucado de jeito nenhum. Tem que ter vigilância em relação a isso. Então, as crianças, elas não têm maturidade, não têm experiência, mas elas louvam com perfeição a Deus. Está aqui na palavra. Mateus 21, capítulo 21, versículo 16. Mas elas louvam com perfeição, perfeito louvor. O que é o perfeito louvor? É o louvor com amor, com respeito, com dignidade, com entrega a Deus, dizendo: toda a glória, toda a honra, todo o poder é para Deus. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. O livro ficou meio longo, mas é como eu falei para vocês. A partir de agora eu prefiro fazer um vídeo com muita informação, com muita explicação, sem pressa, sem grosseria, sem estresse, da maneira que vocês consigam ter prazer em ouvir a minha palavra, de vocês assistirem. E se você chegou até aqui, eu agradeço com muito carinho aí. Você gostou aí da pregação, da mensagem. Continue. Tá? Eu vou tentar sempre. Não vou estar todo dia fazendo vídeo, mas vou tentar fazer o mais rápido que eu posso. Não posso dizer mais que você faço todo dia, porque acontece de eu demorar 2, 3 dias para fazer um vídeo. Eu já demorei 1 semana, 2 semanas. Mas até que para esse vídeo eu demorei 3 ou foi 4 dias para fazer esse vídeo novo. Mas foi uma média boa. E se eu entregar uma coisa legal para vocês, eu vou ficar muito feliz e vou agradecer a Deus pela oportunidade. Porque o que eu falo aqui para vocês pode ser que amanhã eu não esteja mais com vocês. A grande realidade é essa. A gente está ao vivo agora, posso ir dormir e não acordar mais. Então todo dia que a gente acorda e que a gente respira e que o coração bate e que a gente olha o pôr do sol, o nascer do sol, tem que agradecer a Deus por estar vivo. Tá bom? Dá um like aí para dar uma força pro nosso canal, se inscreve.
aperte o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E a partir de agora vai ser nesse estilo, nesse caminho, nessa pegada, tá? Espero que vocês gostem, fiquem com Deus. Aquele abraço, boa noite, tchau.